Eu sou Alexandre Dietrich, um entusiasta em inteligência artificial. E hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito dos desafios do uso da inteligência artificial em escala. Eles não devem ser inibidores para que você comece um projeto e entenda o que é inteligência artificial e aonde ela pode ser aplicada, mas eles devem sim ser levados a sério e você deve pensar em estratégias para poder combater, vamos dizer assim, esses desafios e fazer com que a sua inteligência artificial de fato seja algo confiável e possa ser escalado. Eu vou me aproveitar desse quadro aqui do fundo, que se vocês não viram, acompanhem o vídeo Inteligência Artificial Transformando a Tomada de Decisão, onde eu explico como se constrói esse modelo, vamos dizer assim, aonde a inteligência artificial está transformando a tomada de decisão. E a gente viu lá naquele vídeo, tá, que a base de tudo, obviamente, para você começar a utilizar a inteligência artificial são os dados, certo? Da onde eles vêm, dados de treinamento, dados depois que você está em processo de produção e inferência, que a gente chama de dados de entrada, e também você vai colhendo, à medida que o seu sistema vai em produção, os dados de feedback para retreinar e evoluir, certo? A própria tomada de decisão, nós vimos aqui, você construir modelos preditivos, certo? E depois trabalhar julgando, sejam com pessoas ou processos automatizados, tá? Gerando as ações, tá? E resultados para que você possa atingir os seus objetivos quando você definiu que quer construir um sistema utilizando inteligência artificial. Ok? Então vamos falar quais são o primeiro grande desafio, tá? Os desafios, eles são, a gente pode dizer que eles são ligados aos dados, desafios ligados aos talentos e desafios ligados à ética e ao uso da inteligência artificial. Comecemos com os desafios ligados aos dados, tá? A gente já viu que para você construir um modelo preditivo, tá? Você parte de exemplos de dados de treinamento que você precisa ter. Mas muitas empresas, quer dizer, aí começa o primeiro desafio. Às vezes elas ainda não digitalizaram uma série de processos e não têm os dados efetivamente para poder treinar um modelo preditivo. Ou então, elas não têm os dados, mas não têm eles de maneira rotulada ou de forma que eles possam de fato serem usados como exemplos para você construir um modelo preditivo utilizando técnicas de machine learning supervisionado. Então, o primeiro grande desafio é você trabalhar esses dados, construir esses dados que vão ser a tua base de verdade para construir um modelo preditivo, tá? E a gente muitas vezes fala isso até numa curadoria dos dados, tá? Então eu vou colocar o primeiro grande desafio é você curar esses dados, prepará-los para que você possa utilizar e construir um modelo preditivo. Um segundo grande desafio ligado aos dados é uma empresa, quando ela às vezes é maior ou ela já é uma empresa estabelecida, ela tem muitos dados, só que eles estão espalhados, eles estão em silos. E aí também existe, tá? Muitas vezes o desafio, a briga por poder interno e tudo mais, e por mais que você tenha dados dentro da empresa, você não necessariamente possui esses dados dentro do escopo que você está trabalhando e não pode utilizar, porque eles estão em silos, tá? Então essa parte tem que ser levada a sério, tem que ter uma estratégia para que você de fato não deixe os dados ficarem perdidos em silos e você possa utilizar todos os dados possíveis para criar os seus modelos preditivos. Então o segundo desafio aqui são os silos, né? E o terceiro grande desafio, eu diria aqui, tá, ligado muitas vezes a empresa não tem os dados, certo? Esses dados não estão ou nem digitalizados ou não, cara, os dados estão fora, ou eu tenho que, quem sabe, adquirir. Então essa é uma realidade a partir de agora. Se é importante eu ter dados para construir modelos preditivos e eu não possuo esses dados, por que não pensar em adquirir os dados? Por que não pensar em comprar dados que possam ser utilizados para você construir os seus modelos? Ou até, muitas vezes você tem os dados, mas você não tem gente para fazer a curadoria. Então, pense muito sério nessa questão também de aquisição de dados. Certo? Bem, evoluindo aqui. Ok. Passamos um pouquinho, conseguimos ter os dados, treinando, criando os nossos modelos preditivos. Mas importante na hora que eu começo a pensar os dados de fato de produção, os dados que eu quero utilizar para submeter aqui na inferência no meu modelo preditivo, onde eles estão? Onde eles estão localizados? Eu posso criar um modelo preditivo, por exemplo, na nuvem, na cloud,
Mas os meus dados estão todos eles aqui on-premise. Será que eu não tenho que ter inteligência artificial na hora da execução dentro da minha casa? Dentro do meu on-premise? Ou é um trabalho mais misto, híbrido, quer dizer, parte está na nuvem, parte está on-premise, parte está numa nuvem, parte está numa outra nuvem, né? Existem vários provedores aí de serviços de cloud de nuvem. Portanto, localização dos dados é importante. E o que se quer é não necessariamente levar os dados até a inteligência artificial. É ao contrário, é tentar levar a inteligência artificial, o sistema com inteligência artificial, para perto dos dados. Então, localização é um desafio aqui. Localização dos dados, certo? Bem, mas eu tenho esses dados disponíveis, mas eles são meus? Eles são da minha empresa? Esses dados não têm componentes de privacidade, que na verdade pertencem a cada um dos clientes da sua empresa? Certo? Ou até dos indivíduos, dos funcionários. Então a questão de privacidade é muito importante, tá? Vocês levarem a sério. Construir um modelo preditivo utilizando dados que a empresa não é permitida utilizá-los, não vai dar um resultado adequado como deveria ser. Então a privacidade tem que sim ser levada muito a sério e a comunidade europeia já institucionalizou o GDPR, o Brasil está entrando com a Lei Geral de Proteção de Dados, então levar e considerar muito seriamente a possibilidade que a empresa tem ou não de utilizar os dados de um cliente para poder construir os seus modelos preditivos é fundamental. Então, a privacidade dos dados, certo? Agora, de que me adianta eu ter todos esses dados aqui se eles não estão seguros? Se qualquer pessoa pode ter acesso a esses dados, se qualquer pessoa pode pegar, roubá-los ou até influenciá-los, colocar informações que não são pertinentes, tá? Que efetivamente usam para criar um modelo, quem sabe, malicioso. Então, segurança de dados, segurança de maneira geral, é fundamental também, tem que ser levado muito a sério. Ou seja, você já percebe que dados de treinamento, dados de entrada, N tipo de dados em várias áreas, em vários silos, certo? Dados de feedback que voltam aqui depois complementando, são muitos dados e muitas informações. Governar isso, ter uma política que de fato garanta, tá, onde esses dados residem, para onde eles vêm, como eles foram transformados, né, como eles foram preparados para poder gerar um modelo é fundamental. Então a governança de dados também é um grande desafio e ele tem que ser encarado corretamente. Bem, frente a todos esses desafios, acho que já está muito claro que para de fato escalar o uso da inteligência artificial, para você fazer isso aqui, um pipeline de fato muito rápido, tá? Confiável do uso da inteligência artificial, você precisa ter uma arquitetura, mas muito mais, uma grande estratégia de dados. Então, esse é os vários desafios que você tem ligados a dados, você tenta, de fato, trabalhar e criar a sua estratégia de dados, que envolva aquisição, que envolva localização dos dados, que envolva governança, que envolva privacidade, que envolva segurança. Tudo isso é fundamental para que você possa, de fato, escalar o uso da inteligência artificial. Avancemos. Qual é o segundo grande desafio, eu diria assim, em termos de inteligência artificial? São as pessoas, são os talentos, são os humanos. Primeiro, nós estamos falando aqui de técnicas novas, nós estamos falando aqui de empregar modelos matemáticos, nós estamos falando aqui de estatística, de probabilidades, nós estamos falando de fato de um novo conjunto, tá, de habilidades que são necessárias. Então, trabalhar e desenvolver, tá, talentos, tá? Talentos que possam de fato criar esses modelos, que possam utilizar, tá? Preparar os talentos que já existem nas áreas de tecnologia para que eles possam usar esses modelos agora constituídos e colocar dentro de um fluxo de trabalho, dentro dos sistemas que já existem. Então, tem todo um desafio ligado a talentos, a ter as pessoas corretas e adequadas, tá? Para que elas possam trabalhar nesse sentido aqui. Talentos de vários lados, talentos para você construir esses modelos, mas talentos também para você utilizar esses modelos, utilizar toda essa nova forma de tomada de decisão com o uso de inteligência artificial. Então você tem um aspecto em termos de talento fundamental, tá? Como ajudar também esses talentos, tá? Em termos de
para que eles possam fazer mais rápido, construir mais rápido. Existe já tecnologia hoje de auto machine learning, né, de você poder acelerar todo esse pipeline de construção de modelos preditivos, desde o treinamento, a aquisição dos dados, a construção dos modelos, tá? Então é uma forma de você, quem sabe, poder mitigar o desafio da falta de talentos. Mas inevitavelmente você vai ter que treinar, você vai ter que capacitar, quer dizer, fazer o skilling, vamos dizer assim, desses talentos aqui. Quer dizer, você treinar esses talentos para que eles possam utilizar esses modelos, tá? E da mesma forma, talentos das áreas de negócios que possam enxergar esses desafios e poder usar e saber que agora eles podem usar inteligência artificial para ajudar na tomada de decisão. Então, dos dois lados, né, você preparar a questão dos talentos para construir e usar sistemas de inteligência artificial. Por outro lado, tem um outro desafio de talentos, que é o seguinte: a inteligência artificial, tá, ela vai sobrepor uma série de tarefas que são feitas hoje, quem sabe, por humanos, por pessoas. E quais são as novas tarefas que vão ser dadas para essas pessoas? Quer dizer, alguém que hoje trabalha em algo que seja simplesmente possa ser substituído porque é uma tarefa repetitiva em termos, e a inteligência artificial pode substituir essa tarefa, quais são os novos desafios? Que novos talentos essas pessoas, que novas habilidades essas pessoas vão ter que adquirir. Então não é só uma questão do skilling, né, de você preparar e passar novos desafios para poder utilizar a inteligência artificial. É também o reskilling, é dar novos desafios, quem sabe novas habilidades para que as pessoas possam se desenvolver. Então eu não vou falar só de skilling, eu vou falar aqui de reskilling. Quem sabe eu tenho que dar uma série de novas habilidades, trabalhar muito mais, quem sabe, habilidades que a gente chama de soft, porque hoje eu tenho muitas tarefas que podem ser melhoradas e automatizadas com o uso da inteligência artificial. Então, de fato, talentos é um desafio bastante grande, bastante importante, seja do ponto de vista de preparar pessoas para construir soluções como essa e poder utilizar, seja do ponto de vista de preparar as pessoas, retreiná-las, vamos dizer assim, fazer o reskilling delas, para que elas possam fazer outras atividades, tá, que não sejam demandadas, aí, que não sejam substituídas, vamos dizer assim, tarefas por inteligência artificial. Então, uma estratégia de talentos é fundamental. Bem, e o terceiro grande desafio, tá, é se de fato eu quero utilizar cada vez mais inteligência artificial para transformar a minha tomada de decisão, tá, e vários outros projetos para inovar, para automatizar, para aumentar a capacidade humana, enfim, N aplicações que eu posso utilizar com inteligência artificial, isso tem que ser de maneira ética, isso tem que ser dentro de uma conduta que seja transparente, que seja justa para todos que se envolvam. Então, por exemplo, se a gente cria um modelo preditivo aqui, que vai nos dar a resposta aqui para um cenário e quem sabe até uma recomendação de algo, tá, do que deva ser tomado, dado esses dados aqui de entrada, e se eu criei esse modelo preditivo, como a gente chama, enviesado? Ou seja, com qualquer tipo de preconceito, seja porque eu utilizei dados que, na verdade, só pegam um conjunto de pessoas com uma determinada idade, seja porque eu peguei dados que só pegam pessoas num tipo de classe social, seja porque eu construí isso tudo aqui com dados que só envolvem um tipo de sexo e não outro. Enfim, infelizmente, existe a questão dos vieses. De qualquer tipo de informação demográfica, idade, sexo, localização, onde mora, quanto recebe, qual seus benefícios, quer dizer, tem muita coisa. Se a gente não cuida, não trabalha corretamente os dados de entrada, se as pessoas que se envolvem aqui, tá, são pessoas, vamos dizer assim, com algum tipo de preconceito, a tendência é que isso vai vir para esse modelo preditivo. E as decisões que vão ser tomadas, elas vão estar enviesadas. Vieses, preconceito, não é uma questão da tecnologia. Na verdade, isso é uma questão nossa, humana. Somos nós que temos preconceitos, vieses. O problema é que se você prepara toda essa massa de dados, constrói modelos
que sejam enviesados, tá? Que sejam não justos, vamos dizer assim, o que acontece? A inteligência artificial, ela nos dá a capacidade da escala, de uso muito rápido e agressivo. Eu posso lidar com milhões de informações. Então, um viés de uma pessoa pode ser transformado em milhões de decisões. Então, é muito importante se analisar os dados, se garantir que esses dados estejam, obviamente, adequados, respeitando, vamos dizer assim, normas éticas, respeitando, na verdade, condutas éticas das empresas, tá? Para que as decisões e as respostas que surjam aqui sejam, de fato, justas e não preconceituosas, tá? Então, vieses é um grande desafio dentro aí de uma conduta ética que a empresa precisa ter utilizando a inteligência artificial. Segundo ponto, muitas vezes, tá? Decisões importantes podem ser tomadas aqui e eu preciso ter uma explicação. Por que uma determinada situação, vamos dizer, se é um crédito bancário, se é um direito a um financiamento escolar, se é um tratamento, por exemplo, um diagnóstico de uma doença, tudo isso são grandes decisões que cada vez mais a inteligência artificial com seus modelos preditivos vai nos ajudar a que as pessoas tomem ou sejam automatizadas. Como explicar isso? Então, explicar como é que se chegou a um resultado, como é que saiu uma predição. Então, vou botar aqui. Qual a explicação, né? Por que uma predição foi feita, por que um resultado foi dado? Tudo isso é fundamental. Quer dizer, poder fazer isso é muito importante para que você possa fazer. Então, esse é um desafio da inteligência artificial. Não é fácil, gente. Tecnologicamente, não é fácil você explicar por que uma rede neural saiu com um resultado. Então, tem desafios grandes, sim. Tem técnicas que podem ser utilizadas para mitigar isso, mas nós temos um chão muito grande, muita pesquisa também tem que ser feita. Então, é uma importância, tá? E a explicação, muitas vezes, vocês percebem que ela vem desde, um resultado aqui foi uma rede neural que utilizou dados tais para que ela fosse construída. Quer dizer, qual a governança, qual é a linhagem desse dado? Vocês vejam que essas coisas meio que elas se juntam. Para eu poder ter uma inteligência artificial ética, eu, quem sabe, tenho que ter uma estratégia de dados. Eu tenho que ter uma estratégia de talentos, porque eu não posso simplesmente trabalhar com talentos num único estilo aqui. Quem sabe eu preciso ter talentos, tá? Diversos modelos, pessoas com pensamentos muitas vezes diferentes, não é? O viés não está só nos dados, o viés também está nas pessoas que constroem esses modelos. Então, utilizar talentos de tudo, de diversidade, são importantes para você eliminar, tá? Esses desafios da explicação de viés, de preconceito e tornar uma AI de fato mais humana, tá? O que a gente quer, em última instância, certo? É que as empresas tenham uma conduta ética no uso da AI, certo? Para que a AI possa ser o quê? Transparente, que ela possa ser justa e ela possa ser confiável, certo? E isso tudo, por quê? Porque isso é uma nova parceria entre humanos e a inteligência artificial. Certo? E a gente quer que não seja só humanos de um tipo. Nós queremos humanos de toda a diversidade, podendo usar a inteligência artificial. E que os resultados que se busquem dentro de uma conduta ética não sejam só resultados de negócio, que sejam resultados sustentáveis. Ou seja, resultados de negócios extraídos com o uso da inteligência artificial, uma nova parceria entre humanos com inteligência artificial, mas que também traga uma nova parceria entre resultados de negócios e a sustentabilidade. É isso que a gente quer com o uso da inteligência artificial. Para poder atacar esses desafios que existem na hora da sua escala, é importante uma estratégia de dados fundamental, tá? Que envolva e ataque todos esses desafios. Importante uma estratégia ligada aos talentos, tá? Seja os talentos que vão
construir e se beneficiar, mas também os talentos afetados, tá? Mas principalmente aí não é uma questão estratégica, é uma questão de conduta ética, tá? Da empresa, dos seus empregados, funcionários, que compõem, na verdade, o somatório das pessoas e que fazem uma determinada empresa, para que elas possam construir sistemas com inteligência artificial transparentes, justos e confiáveis, que aumentem essa parceria entre humanos e inteligência artificial e construam um mundo melhor, com resultados de negócio, sim, importantes, mas também um mundo mais sustentável e de médio e longo prazo. Gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Se vocês gostaram, deem um like, compartilhem, subscrevam no meu canal, Alexandre Dietrich, e a gente continua se vendo por aí, ok? Obrigado!